Quais são os setores nesse momento que vocês estão indicando que devem pagar mais dividendos em 2025 diante de um cenário aí que está preocupando tanto os investidores? Olha, Muriel, acho que a sua pergunta é bastante importante, né? E geralmente nessa época do ano me fazem muito, né? O que vai pagar muitos dividendos em 2025? Mas, na verdade, a gente busca empresas que não só vão pagar bons dividendos no próximo ano, mas que tenham um histórico longo de entrega, né? Ou seja, um histórico de minimamente na nossa estratégia 6% ao ano em bons dividendos, né? Isso evita que o investidor caia na cilada do dividend yield alto. A gente tem que lembrar que o dividend yield é uma métrica em função do dividendo pago e o preço durante 12 meses do ano, né? Então, é uma janela muito curta para você analisar se uma empresa é boa ou não, mesmo que seja pela métrica dos dividendos, né? Então, acho que repetindo um pouco da sua fala aí, um pouco antes de eu entrar, eu acho que esses setores para 2025 são os mesmos que se beneficiam em épocas de crise, como a gente já viu no histórico, né? Então, bancos, setores de energia, seguros, saneamento e telecom, são empresas que geralmente sobrevivem muito bem em épocas mais turbulentas como essas que a gente deve viver ao longo de 2025, né? Então, se você é um iniciante ou até um investidor mais avançado, eu começaria por aí, né? São empresas que geralmente têm ali as suas receitas corrigidas por inflação, são empresas cujas margens são mais generosas, né? E são empresas também que têm market share, poder de preço, né, poder de mercado, então tudo isso facilita boas distribuições mesmo em anos considerados mais difíceis aí para a Bolsa. Que a gente estava olhando as pesquisas recentes feitas pela AGF, inclusive, Luiz, que mostram que as empresas que mais aumentaram o dividendo nos últimos 5 anos, corrigido pela inflação, tá? E aí vocês citam principalmente as empresas que são bancos ou então se beneficiam do crescimento do setor financeiro. E aí é interessante a partir dessa fala que você traz para a gente, que também são empresas que se beneficiam diante de um cenário aí como que a gente está vendo, né? Exatamente. Esse estudo é bastante interessante. Na verdade, é um estudo que a gente tropicalizou da Bolsa Americana, são as chamadas Dividend Aristocrats, né? É difícil a gente importar esse estudo igual é feito lá fora, porque esse estudo leva em consideração a base crescente de dividendos anual nos últimos 25 anos, né? A gente deve lembrar que a nossa bolsa é um pouco mais jovem do que a Bolsa Americana e a gente tem aí pelo menos 30 anos de dados confiáveis, né? Desde 94 no Plano Real. Então, a gente considerou, nesse estudo, né, das aristocratas dos dividendos, na primeira edição aqui do AGF, neste ano de 2024, os últimos 5 anos como base de comparação de empresas que, além de nominalmente terem aumentado os seus dividendos todos esses anos, tenham também aumentado os dividendos corrigidos por inflação. E olha só que curioso, de 400 empresas listadas, apenas 8 empresas figuram nessa seleta lista, né? Lembrando que não necessariamente são as empresas que mais pagaram dividendo, o dividend yield não foi um critério, simplesmente a gente utilizou a base de dividendos crescentes nos últimos 5 anos. E, de fato, o setor bancário aí foi um grande destaque, mas eu queria chamar a atenção justamente para a nossa métrica, que é a média ou a mediana dos últimos 6 anos, né? A única nessa lista que passaria no nosso crivo tanto setorial quanto de um dividend yield mínimo de 6% nesse período, seria justamente a do Banco do Brasil, né, que é uma empresa líder aí, principalmente no segmento rural, enfim, então um dos grandes bancos aí e um nome já conhecido dos investidores que gostam de dividendos, né? Então, de fato, taxa de juros alta não é bom para ninguém, né? Não é bom para o nosso país, mas, obviamente, o investidor nesse momento tem que se proteger, então acho que o setor bancário sempre é uma boa pedida nesses momentos. Perfeito. Então, além do setor bancário, tem outros setores também que você citava para a gente. Vamos só repassar para a gente poder ir para o próximo tópico, para que ninguém esqueça e fique de olho já para 2025, Luiz. Isso, para ninguém se esquecer, a gente criou um acrônimo muito fácil, viu, Muriel? São as BESTs. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, né? Relembrando, são empresas cujas receitas são corrigidas por inflação. Então, por consequência, quando a gente olha o dividend yield dessas empresas, isso é uma métrica real, já corrigida por inflação, né? Portanto, também é incorreto você fazer essa comparação com a taxa Selic, que é uma taxa nominal. Então, esses são 5 setores, obviamente, né? Além desse filtro, é preciso que se faça uma análise mais aprofundada desses ativos, mas geralmente empresas que se encaixam nesse setor reúnem todas as características perfeitas aí para serem boas pagadoras de dividendos, não só em 2025, mas pelos próximos 10 anos aí.
É uma boa dica aí para o pessoal. E vou aproveitar para pedir mais dica também, porque a gente sabe, nesse momento que a gente está acompanhando, muita gente está falando, olha, a bolsa está barata, é momento para investir em ações. Mas para quem está começando, não sabe por onde começar, qual seria o principal foco diante desse cenário, dessa perspectiva que tem assustado? Um dólar que está em alta e a gente sabe que muitas vezes tem empresas que conseguem se beneficiar de um dólar em alta, mas tem outras que a gente sabe que sentem bastante. Não só elas também, mas uma inflação em alta também, e para além da inflação, juros também elevados, com perspectiva de aumentar nas próximas 2 reuniões, como também o Banco Central disse agora recentemente que vai acontecer se nada mudar, é um cenário que também preocupa. Não à toa, quando o Banco Central divulgou a ata com o comunicado, a gente viu como é que ficaram as bolsas, como é que ficou principalmente, como é que ficaram as ações um dia depois do comunicado do Banco Central. Não dá nem para falar que não tinha nenhuma ação, tinha só uma ação que intercalava de vez em quando, que estava operando no positivo. Todas as outras ações estavam despencando, isso um dia depois da reunião do Banco Central, da reunião do Copom que a gente trouxe aqui, inclusive. Olha, são em momentos como esse que eu gosto sempre de relembrar aquela famosa frase do Warren Buffett, né? Compre ao som dos canhões. Infelizmente, quando os canhões estão, né, a gente ouve o som dos canhões por aí, é quando justamente as pessoas ficam com medo, né? E claro, não sem motivo, a gente está vendo, obviamente, todo um cenário macroeconômico se deteriorando, aí tudo indica, pelo menos para 2025, e o mercado financeiro tende a antecipar esses movimentos, né? Então, nestes momentos mais turbulentos, o que acontece? Uma oportunidade ímpar para o investidor que pensa a longo prazo. Mas, claro, a bolsa é para todos, mas nem todos são para a bolsa. Então, o ideal é que primeiro você conheça muito bem o seu perfil de investidor, entenda o quanto do seu portfólio de fato você pode colocar na bolsa, porque daí você mitiga um dos maiores erros dos investidores, que é vender justamente por um motivo de necessidade, quando eles deveriam estar comprando, né? Lembrando que a gente olha muito para as ações como um projeto previdenciário, nada mais é do que você comprar, se tornar sócio de boas empresas, cotadas a bons preços, que paguem bons dividendos. É difícil você encontrar um cenário em que você tenha todas essas características juntas, e essa, na verdade, é uma boa janela, né? Mas, de novo, para quem está começando, o ideal é sempre você dividir os seus recursos em caixinhas. Caixinha do curto prazo, né? São produtos de renda fixa, produtos considerados mais conservadores, como um CDB de um grande banco ou o Tesouro Selic. Você tem ali a caixinha de médio prazo, em que você pode se dar o luxo de ter uma carência maior, mas, na minha opinião, também produtos de renda fixa, né? Como agora está na moda, por exemplo, um IPCA+, ou uma LCA, uma LCI, que tem uma carência obrigatória de 9 meses e você consegue uma rentabilidade um pouquinho maior, levando esses produtos até o vencimento. E, por fim, a última caixinha, que é a caixinha da renda variável, que é a caixinha justamente de 5 anos para frente, quando você deve olhar para um horizonte muito mais longo, né? Então, você depositando os seus recursos nas caixinhas corretas, você tem o melhor cenário possível, quer dizer, você rentabiliza conservadoramente muito bem a sua reserva de emergência, você rentabiliza muito bem aqueles recursos de médio prazo, em que você pode ter uma carência melhor, e também não deixa de se expor a ativos considerados um pouco mais de risco, mas também contrata, vamos dizer assim, né, um retorno total ao acionista, que é justamente a variação dos ativos mais o efeito recorrente do reinvestimento dos dividendos, que é justamente o momento ideal para você começar a se expor em bolsa, né? Então, dividindo os seus recursos assim, você tira aquela ansiedade, né, de investir os recursos nas caixinhas corretas, aproveita as boas oportunidades que a gente tem na renda fixa hoje e também consegue aproveitar as excelentes oportunidades que a gente tem em empresas aí para vocês se tornarem sócios. Ou seja, é importante variar. Não precisa ficar só na renda fixa, já que a gente está falando de juros altos. Então, estou com medo, vou ficar só na fixa nesse momento. Dá para fazer um movimento ainda assim não tão arriscado, mas também indo, por exemplo, para uma renda variável e não só na fixa. Que avaliação que você faz diante disso? Exatamente. Eu sempre gosto de brincar que o seu investimento em ações, ele começa na sua reserva de emergência, né? Você tendo esse colchão de liquidez que te traz uma certa segurança no curto prazo, você mitiga esse erro de ter que vender as suas ações a qualquer preço no momento como esse em que você deveria estar comprando, né? Então, se te sobra, por exemplo, no final do mês, R$ 100 só para você colocar em ações, faça isso com esses R$ 100. Não se exponha excessivamente além do que o seu perfil de risco tolera, além do que o seu
seu perfil de risco suporta, né? Então, de novo, dá para você ser conservador, mesmo em um mercado considerado de risco, né? A gente falou aqui, por exemplo, só de empresas consideradas extremamente perenes, né? Então, de novo, são empresas cujas receitas são corrigidas por inflação. A gente gosta de brincar que são empresas que, quando o boleto chega no final do mês, você paga sim ou sim, né? Vai chegar no final do mês, você vai viajar, vai estar lá o boleto do seu cartão de crédito, do seguro do seu carro, né, da sua conta de água, da sua conta de energia ou da sua conta de telefone, né? Então, são empresas consideradas mais perenes e são empresas mais defensivas, né, para esse momento que a gente está passando. E também você pode dormir um pouco mais tranquilo, né? Investir serve para você dormir mais tranquilo, deitar a cabeça no travesseiro e saber que você está fazendo o seu dinheiro trabalhar por você, né? Não pode ser uma fonte de ansiedade. Então, seguindo essas dicas, não tem como dar errado. Alocar os recursos nas caixinhas corretas e ser conservador ali nos seus aportes em bolsa, né? Prefira setores que tenham essa resiliência, que distribuam bons dividendos e, consequentemente, a tendência é que a sua carteira não tenha uma volatilidade tão grande quanto em outros ativos mais expostos, por exemplo, a mercado doméstico, né, ou que sofram bastante com a inflação, com o câmbio, e variáveis externas que a gente não consegue controlar. Perfeito. Agora falando de dividendos e yields, vocês têm alguma projeção para 2025? Tem como antecipar algo para a gente? Olha, acho que eu posso falar de uma empresa que é, vamos dizer assim, play safe, se você está começando na Bolsa agora para 2025. Eu diria que a BB Seguridade, eu ia falar Banco do Brasil, mas Banco do Brasil pode ser que quem não tem um pouco mais de estômago, né, para ver as oscilações diárias aí na tela. Então, eu iria talvez de BB Seguridade, que é uma empresa, como o nome sugere, né, uma empresa de seguros, também líder aí no segmento rural, mas tem também toda a divisão de capitalização, de previdências. Então, o setor de seguros, ele funciona como um pêndulo, né? Quando a atividade econômica vai muito bem, é um setor que tende a ganhar com a expansão de emissão de prêmios, e quando a economia está um pouco mais atravancada, né? Quando as coisas estão um pouquinho mais difíceis na macroeconomia e a taxa Selic está um pouco mais alta, também é uma empresa que se beneficia não nos prêmios, mas sim no seu grande fluxo de caixa que é ali armazenado, né? Então, isso tende a gerar maiores receitas financeiras, né? Então, são empresas extremamente resilientes, empresas boas, pagadoras de dividendo, e a BB Seguridade, especificamente, a gente projeta aí para 2025 um dividend yield real aí de 9,5%. Perfeito. Aproveito para te perguntar com relação também ao índice de utilidades da Bolsa, porque a gente está acompanhando de modo geral o Ibovespa que tem sofrido, principalmente nessas últimas semanas. Não tem sido fácil para conseguir se manter aí nos 122 pontos. Lembrando que a gente já teve épocas de 128 mil pontos, agora a gente está no 121 mil, a gente bateu hoje, inclusive, no 120 mil, muito próximo dos 119 mil. Agora, falando especificamente com relação ao índice de utilidades da Bolsa, que está ali entre a estabilidade até, de vez em quando, uma leve alta, e as empresas desse índice são defensivas, né? Como avaliar se as empresas desse índice estão caras ou não? Olha, interessante essa pergunta, eu vou até te confidenciar uma coisa. Claro, o Ibovespa ele é o nosso índice de referência, mas se você for destrinchar ali as empresas que mais impactam o índice, a gente pode dizer que são 10 ações, né? São mais de um ticker, mais de uma classe. Então, você tem Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Vale são praticamente as grandes responsáveis aí pela oscilação do Ibovespa. Então, é uma concentração muito grande em poucos ativos, né? E é por isso que a gente não presta muita atenção no índice Ibovespa. Nós que investimos para dividendo, né? E vou além, para quem quer ter uma carteira previdenciária para longo prazo, a gente olha para os projetos especificamente. Então, essas empresas do Best que estão na nossa lista, a gente acompanha individualmente, e é isso que a gente presta atenção, né? Agora, claro, se você olha um pouquinho mais o histórico dessas empresas, o que a gente procura, né? Como eu disse anteriormente, o nosso crivo mínimo, né? O nosso retorno mínimo exigido em proventos real é de 6% ao ano em dividendo. Tendo essa métrica em mente, basta que você calcule, né? Isso, inclusive, a nossa plataforma já calcula automaticamente lá no AGF. O que a gente faz? É a métrica do preço teto. Nós pegamos a média do dividendo pago por ação nos últimos 6 anos, dividido por esses 6%, e essa fórmula nos dá individualmente para cada uma dessas empresas o preço teto. O que é o preço teto? É a margem de segurança. É o máximo que você poderia pagar por esses ativos,
dado esse 6% mínimo exigido pelo acionista, né? E isso tem se mostrado, né, apesar desse 6% parecer pouco, né, havia comentado, pouco em relação à Selic, isso tem se mostrado bastante assertivo, né? Porque a gente tem que lembrar que o retorno total, de novo, ele é uma função não só do dividendo, que vai ser reinvestido, tá? Como também do fato de você estar comprando essas empresas com margem de segurança e você aumenta as suas chances de estar comprando, não estar comprando caro. É com isso que a gente se preocupa, né? Então, a gente avalia as empresas por aquilo que elas nos remuneram. Fazendo isso, você está fazendo um duplo favor, como eu disse, né? Empresas que pagam bons dividendos e empresas que provavelmente, né, tendem a nos dar um bom retorno total, né? Isso se mostrou uma verdade. A gente, no outro estudo que a gente divulgou lá na nossa plataforma, né? Por exemplo, as cinco maiores medianas nos últimos anos, né, que superaram esses 6%, a gente tem Taesa, BB Seguridade, Copasa, Semig, Banco do Brasil, né, para falar as top 5 aí. São todas empresas que entregaram, inclusive, mais do que a gente espera desses 6%. A gente tem empresas aqui pagando na mediana de 8% a 10% nesses últimos 6 anos, que entregaram retornos aí da casa dos 100%, né, ao longo desse período, né? Então, não necessariamente ao olhar os 6% é isso que você está contratando, né? Justamente pelo efeito do juro composto no tempo. Então, não tem segredo, é disciplina, paciência e prioridade. Perfeito, é interessante. Tem o segredo por trás da disciplina, da paciência, da prioridade, que isso aí já é mais difícil chegar lá, né? Mas, enfim, é importante essas dicas que você traz, são importantíssimas. Agora, Luiz, para que a gente consiga ainda começar a caminhar para o fim da nossa conversa, se você tivesse que escolher, por exemplo, investir em uma ação, e aí eu falo mais com a Luiz, investidora mesmo, diante desse cenário, essa perspectiva que está muito complicada. Você teria uma indicação de um caminho, de um setor? Você chegou a citar inicialmente a questão dos bancos. Ou você caminharia para outro setor? Que tipo de caminho a Luiz investidora faria agora diante desse cenário que é tão assustador aí para 2025? Olha, não que isso seja uma recomendação de compra ou que eu recomendo é que você só tenha uma empresa na sua carteira. É bom fazer esse disclaimer, mas vamos pegar esse estudo que eu acabei de comentar, né? Entre as top 5 aí, a Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia, foi uma que entregou 9,59% de yield na mediana dos últimos 6 anos e entregou um retorno total ao acionista nesse período de 176%, né? Quer dizer, isso supera com folga o CDI e o Ibovespa também deste mesmo período de comparação. Além disso, né, é uma empresa com todas aquelas características que eu comentei. Ela tem a sua RAP, que é a receita anual permitida corrigida tanto por IPCA quanto por IGPM, ou seja, tem alguma cobertura, inclusive, de dólar do efeito inflacionário que possa vir aí do câmbio. Você tem contratos de longuíssimo prazo, de 20 a 30 anos, né? E você tem também um efeito curioso, que energia talvez seja um dos grandes preferidos aí dos investidores de dividendos, né? Porque você consegue diversificar bastante, né? Você pode ter empresas do segmento, de diversos segmentos, né? Então, geradoras, transmissoras, distribuidoras e empresas que são verticalizadas e atuam em todos esses, né? Então, a Taesa, sendo uma empresa transmissora de energia, ela atua nesse segmento que é conhecido no mercado como filé do setor de energia, porque ele independe da inadimplência, por exemplo, ou do volume de energia gerada, né? A função das transmissoras é justamente nos leilões, nos contratos a que eles se comprometem, construir a linha de transmissão, operá-la e mantê-la disponível para que a energia seja transportada das geradoras até as distribuidoras. Então, não há esse efeito da inadimplência, que também é muito comum, por exemplo, nas distribuidoras puras de energia, né? Então, acho que se eu tivesse que começar em 2025, aí se eu tivesse que aconselhar algum amigo, né? Eu acho que eu começaria pela Taesa por todas essas características e por ser uma ação bem mais defensiva, né, que não segue esse grande eletrocardiograma que é o Ibovespa. Obrigada, em 2025 de muitos dividendos para todos vocês.